A pequena inventora. Existe em Portugal uma pequena vila que poucos conhecem. Poucos. Talvez o mais correto seja dizer ninguém. Ninguém exceto os seus habitantes, claro. Mas esses nunca fizeram nada para que a sua vila se tornasse conhecida. Aliás, nunca fizeram nada de nada. A própria vila não tem nome, pois ninguém se deu ao trabalho de lhe dar um. Trabalhar não é coisa que se faça na vila. Ai, dormir, isso sim. Parece ser o desporto favorito de todos. É aqui que nasce a nossa heroína. Foi a última criança a nascer na vila. E antes dela, já há muito tempo que não nascia ninguém. É que os bebés dão muito trabalho. E os habitantes já estavam tão gordos de não fazer nada que a última coisa que queriam era andar a correr detrás daquelas coisas tão irrequietas. E a Isabel era o seu nome. Era irrequieta. Mais irrequieta do que qualquer outra menina da sua idade. Tinha uma curiosidade sem limites. Interessava-se por ver como tudo funcionava. Desmontava e montava os seus brinquedos, às vezes sem muito sucesso. Tinha apenas 9 anos quando começou a construir os seus próprios brinquedos. O que muito incomodava os pais, que depressa a encorajaram a ir brincar para a rua, não o pudessem ouvir. Engano! É que uma vez na rua, a nossa pequena inventora começou a ser ouvida por todos. As suas invenções raramente eram silenciosas. Começou por construir uma bicicleta com uma carta presa entre os aros, de tal forma que todos a ouviam passar. As pessoas incomodadas eram demasiado gordas e preguiçosas para fazerem fosse o que fosse. Limitavam-se a grunhir qualquer coisa, sentados nos seus sofás. Não contente com a sua obra, Isabel monta uma buzina da bicicleta com o som de urro de um elefante. Feliz com a sua invenção, a Isabel tocava a buzina por onde quer que passasse. Mas claro que isso não bastava à nossa pequena inventora. Depressa se cansou do som do elefante e resolveu arranjar outros. A buzina do cavalo, do galo, da ovelha, do lobo, entre muitas. Os sons eram tão reais que muitas vezes os habitantes da vila ficavam em pânico, julgando que tinham um animal à porta. Mas nem isso os fazia levantar das suas cadeiras. Como passava a maior parte do seu tempo na rua e o verão estava a caminho, Isabel achou prudente arranjar um chapéu para se proteger. O chapéu que iria mudar a sua vida e a de todos. Feito por si, a seu gosto. E como gostava de coisas que faziam barulho, inventou, nem mais nem menos, um chapéu que gritava: "Ah!" Agora, somem uma buzina de animais com um chapéu que grita e pensem no resultado. Um rugido de leão, por exemplo. Agora, juntem-lhe um grito logo de seguida. Pois é, todos pensaram que havia pessoas a serem atacadas por animais. Começaram a levantar-se, a sair dos sofás e a largar as telenovelas que viam o dia inteiro para irem espreitar o que se passava. E tudo o que viam era uma menina que passava sorridente na sua bicicleta, sem fazer ideia dos sustos que provocava. Mas houve alguém que reparou noutra coisa. O presidente da vila, que era um homem inteligente, embora tão preguiçoso como o resto da população, reparou que a menina, além de talentosa, era magra. Muito mais magra do que qualquer outro habitante da aldeia. E teve uma ideia. Saiu de casa e começou a caminhar. Os seus pés arrastavam-se pesadamente na rua principal. É que não é fácil caminhar depois de tanto tempo sentado. E pouco depois, os habitantes ouviram um som que muitos já tinham esquecido. O sino da igreja. Era o toque para a Assembleia da Vila, onde todas as decisões eram tomadas. A Isabel, como era de esperar, foi a primeira a aparecer. Estava muito curiosa. E, além disso, era a primeira vez que via toda a população junta num só sítio. Para seu espanto, o presidente parecia olhar para ela muito sério. Tão sério que o seu chapéu gritou. Desculpem, disse Isabel envergonhada. Ainda precisa de ser afinado. Não faz mal, respondeu o presidente. É mesmo por causa das tuas invenções que aqui estamos. Levantou-se um burburinho na sala. O presidente
Bateu sonoramente com o martelo na mesa. E mais uma vez o chapéu gritou, como se tivesse ficado assustado. A Isabel ficou muito vermelha, mas não disse nada. Silêncio! Berrou o presidente. Acho que falo por todos ao dizer que estamos fartos de ser assustados pelos barulhos das tuas engenhocas. Compreendo que és nova, que precisas de estar ocupada e, por isso, pensei numa solução. Vais construir um aparelho que nos permita emagrecer. Já que tens tanta imaginação, vais usá-la em proveito da nossa comunidade. A Isabel ficou boquiaberta. Mas... Nem mas, interromperam o presidente. Tens uma semana. Sem mais uma palavra, todos se levantaram e deixaram a Isabel com os seus pensamentos. Ela nunca tinha inventado nada de útil. Apenas engenhocas que produziam sons. Uma máquina de emagrecer. Nem foi capaz de dormir. Passou a noite toda a desenhar todo o tipo de engenhos, mas nada lhe parecia resultar. Não é fácil imaginar uma engenhoca que emagreça uma população inteira. Amascava papel atrás de papel, até que o seu quarto ficou repleto de folhas amascadas espalhadas pelo chão. Estava quase a desistir quando teve uma ideia. Era isso mesmo. De manhã, a vila acordou com o som do sino. Era a Isabel que o tocava. Quando todos se reuniram na Assembleia, a Isabel disse: Desculpem incomodar-vos, mas não é fácil construir uma máquina que emagreça tanta gente. Vou precisar da ajuda de todos. Os protestos foram muitos. Ninguém queria fazer nada, mas o presidente impôs a ordem. Silêncio! Se ela precisa da nossa ajuda, vai tê-la. E se precisarem de mim, estão em casa a ver a novela. E preparou-se para sair. Senhor Presidente, disse Isabel. Senhor Presidente, para que isto resulte, vou precisar da ajuda de todos. Até mesmo da sua. Todos vão ter que trabalhar. A Isabel explicou que tinham de construir uma torre tão alta que quase tocasse no céu. É que a sua máquina precisava de muito sol para trabalhar. E quanto mais alta fosse a torre, melhor funcionaria. E assim foi. Todos meteram mãos à obra. E a vila sem nome, sempre tão silenciosa, encheu-se de gente a correr de um lado para o outro. Betoneiras a trabalhar, martelos a martelar, todos aqueles barulhos ensurdecedores que há nas obras. Nos primeiros dias todos se queixavam da sua sorte. Mas à medida que o tempo ia passando, também o esforço parecia menor. E a torre foi se erguendo cada vez mais alta. No dia da inauguração, a Isabel, ao lado do presidente, enquanto se ouvia o rufar dos tambores, olhava para todos com um misterioso ar de admiração. O presidente cortou a fita e declarou a torre aberta ao público. Todos poderiam ver agora a grande invenção. Subiram escadas que pareciam não ter fim, porque uma das instruções da nossa inventora fora que a torre não deveria ter elevador. E ao chegarem ao cimo, começaram a olhar em volta. Mas afinal, onde é que estava a fabulosa invenção? Viraram-se para a Isabel com cara de poucos amigos. Está ali, disse ela apontando para um canto. Era uma enorme balança. Uma balança? Isso já foi inventado, disse o presidente. Não como esta, ora experimente, disse Isabel. O presidente colocou-se em cima da balança e ouviu a balança aplaudir. Esta balança aplaude quando estamos elegantes e assobia quando estamos gordos demais, explicou Isabel. O presidente olhou para o seu peso espantado. Nunca tinha estado tão magro. Experimentem todos, vá, convidou a pequena inventora. Um a um, todos se pesaram e todos receberam os aplausos da balança. Estavam elegantes. Como seria aquilo possível? Não percebem? Foi um exercício. Nunca foi preciso uma máquina milagrosa. Vocês só precisavam de exercício. E a partir de hoje, tudo o que têm de fazer é subir à torre e pesarem-se todos os dias. Prometo-vos que nunca mais vão engordar. Só têm de subir as escadas. Foi então que perceberam o motivo para a torre não ter elevador.
Era para que fizessem exercício todos os dias. E agora, a vila sem nome já tem nome. Vila da Torre. E na Vila da Torre todos se conhecem. Todos praticam desporto e ninguém tem preguiça para se levantar dos sofás e sair da frente da televisão. Graças à pequena inventora Isabel, a vila é um exemplo para todos. Basta um pouco de desporto todos os dias para que possamos também ser saudáveis e felizes com os nossos corpos. E por que não começar já hoje? Gira a história. Quem escreveu? Foi o Pedro Cavaleiro Ferreira. Também gostei de quem a contou. Da Marta Lapa. É atriz. Quem explicou como contar a história? A Ana Zanatti. E como apareceu este programa na RTP2? Foi uma ideia trazida pela Teresa Paixão.